Eu queria realmente ajudar um pouco a gente a pensar alguma coisa e queria partir muito de uma relação que inicialmente, ou de um questionamento que a princípio parecia muito pessoal, que era quando a gente começa a se perceber, né, e a pensar sobre a vida, a pensar o que era a vida, né? E tem uma coisa, eu acho, que me ajudou a me pensar sobre, a buscar um pouco de equilíbrio nesse mundo racista, preconceituoso, etc. e tal, que foi a segunda questão, que eu inicialmente pensei individualmente, né, mas nunca me destituí de pensar coletivamente, de me ver, né, enquanto um sujeito coletivo, etc. e tal. Eu sou nascido na ilha de Itaparica, né, na Bahia. E eu nasci desde pequeno com a relação com a tradição, com o culto aos ancestrais, aos antepassados. Mas tinha uma coisa que dentro, mesmo na ilha, na década de 60, 70, onde a gente era coletivo, mas a gente já tinha os meios de comunicação que dava conta de uma outra forma de ser, né? Mas que me instigou muito como criança era. Hoje a ilha está dividida em 2 municípios. Antes era Itaparica, toda a ilha. Agora tem Itaparica e tem Veracruz. Então, dividiu em 2 municípios. Hoje eu sou de um lugar chamado Gídio, que antes era Santo Amaro do Catu, mas confundia-se com Santo Amaro da Purificação, terra do pessoal ali, do Caetano Veloso, daquele povo lá. E aí mudou para Jiribatuba, um nome indígena, etc. e tal. E tinha uma coisa que não me perturbava mais nessa busca de autonomia, né, dessa coisa da adolescência, etc. e tal, que era perceber que toda a comunidade tomava conta das crianças, dos meninos. A gente saía de um lugar, ia para outra, encontrava um homem ou uma mulher, perguntava: vai para onde? Sua mãe sabe? Já comeu? Todo mundo perguntava isso, e eu dizia: gente, mas aqui a gente só... Todo mundo vigia a gente, que negócio é esse? A outra coisa que me chamou muita atenção era o pai e a mãe, na escola, né? Ela dizia, né, tinha o controle do pai e da mãe, mas também tinha o controle dos ancestrais. E aí dizia: olha, tem que estudar, tem que não sei o quê, bebê, o pai e a mãe, mas babá, alapalá, aí falava o nome dos eguns, pode vir perguntar, questionar isso, saber do seu desenvolvimento. E no tempo que eu nasci ali, não tinha essa luz elétrica, né? Então, como a gente convivia no cotidiano, né, com a eminência de a qualquer momento um ancestral aparecer na sua frente, então era isso. A gente sobrevivia ali, porque a gente via, né, nos dias das celebrações, mas a gente via também os controles éticos que os ancestrais fazem quando aparecem a qualquer momento, sobretudo para ajudar a resolver um conflito da comunidade. Um ancestral aparece, até mesmo em África, depois do colonialismo, em algumas comunidades continua assim, né? Quando aparece um ancestral, está todo mundo preocupado, porque ele vem
ajudar a resolver, encaminhar um problema, um conflito na comunidade, etc. E tal. Então, isso só depois eu fui tentar compreender isso. E, sobretudo, quando eu comecei a perguntar o que fui ou o que éramos ou o que fomos em África pré-colonial, essa é uma pergunta que eu me faço. O que fizeram de nós no colonialismo, o que nos tornaram e o que poderemos voltar ou vir a ser nisso que a gente chama do pós-colonialismo, no descolonialismo ou na decolonialidade. E aí, pegando esse pressuposto civilizatório, essa outra forma de ver o mundo, de se conceber, né, e de se relacionar, né, de pensar economia, de pensar amor, afetividade, essa coisa toda. E aí a gente começa a pensar Tinha outra questão muito profunda que me atormentava, que eu perguntava, gente, eu tenho a impressão de que a gente sobrevive na diáspora em meio a uma metade civilizatória, a uma incompletude civilizatória. Isso me atormentava muito. A gente, né? E aí eu procurei na história, né, da escravidão, do tráfico transatlântico, tentava muito entender qual a faixa etária, né, dos meninos, das meninas sequestrados, vilipendiados, etc. e tal, com o colonialismo. E aí a gente vai tendo quase que a certeza de que o processo do colonialismo, da violência ou do racismo colonial, ele foi fundamentalmente um processo que a gente chama de desontologização. O estrago, a violência só foi possível porque você, primeiro, trabalhou com a destituição do sentido do ser do outro. E aí, gente, como é sobreviver, né, em meio a uma subjetividade e subjetivação fruto de uma violência? Porque aonde a sociedade branca ocidental, capitalista, se guarda, se orienta e institui todas as suas violências, que se escreve nesse tempo que a gente chama de colonialidade, né? Tem alguns autores que estão dizendo que tem um colonialismo como num contínuo, como num processo, né, que o que muda é apenas o método das suas violências. Então isso me conturbava muito, muito, muito. Então procurava nos historiadores. Eu acho que o João José Reis é um historiador que mais traduz e traz à tona o que eu chamo de consubstancialidade humana ancestral, o que a pesquisa dele é muito em cima disso, né? Documental ele nunca traz dados apenas disso que conforma, orienta a história, mas ele traz o que eu chamo de substancialidade civilizatória. Para mim, e não é porque é baiano, não, é porque eu acho que ele tem uma outra perspectiva de um compromisso, de um pertencimento, que não é fé, né? Que não é fé, é pertencimento civilizatório, é diferente. E, recentemente, tem um livro, eu não sei se alguém sabe desse livro, chamado, até para os meninos, se não tiverem comprado, os meninos africanos, que são aqui
desses países inicialmente violentados por Portugal, Espanha, etc. e tal, que é um livro chamado Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo. Alguém conhece esse livro? Aqui. É um livro que foi produzido no ano passado, a autora esteve aqui no Brasil, na Flip, lançando o livro, inclusive esteve com a Evaristo, com Conceição Evaristo, e ela vai resolver, me ajuda a resolver. Olha só, eu estou com 67 anos. Essa mulher ajuda, eu tinha toda essa desconfiança, dessa incompletude, dessa metade filosófica, não é? E pensava muito no como é que esse amalgamento afrodiaspórico aconteceu. E a gente começa a perceber que ele se dá no transporte, no translado transatlântico. É naquele momento que se percebe que, né, a partir, né, da língua, inicialmente da língua, ela foi a possibilitadora de uma reconstrução, né, de um amalgamento civilizatório em que pese a superficialidade filosófica, civilizatória dela, e que está muito ali um pouco dentro dos terreiros. Aí, essa autora, Joana Henrique, Gorjão Henriques, ela vai dizer que o racismo colonial ele foi um apagão e um arrastão ideológico. Destruiu elementos ontológicos fundamentais que estruturavam e organizam a existência. O colonialismo destruiu isso numa ação de desexistencialização. E o que ela chama de arrastão ideológico permeou no imaginário ontologicamente destruído outros elementos, outros pressupostos, sobretudo o pressuposto da dualidade, do maniqueísmo. E esse elemento é o elemento que sustenta a intolerância religiosa, o racismo religioso, essa coisa que a gente combate, mas a gente não faz o combate mais visceral, a gente não atinge o cerne que sustenta e alimenta o racismo colonial. Ontem eu falava numa reunião, dizia, gente, quando a gente vai ver as falas de todas as pessoas, sobretudo do que a gente chama das mulheres, dos homens que estão aí à frente dos terreiros e dos documentários que eu vi, né, sendo feito, que a gente vai ouvindo, a gente observa que as falas muito ontologicamente superficiais. Elas não são, elas não denotam a ação do racismo como a negação de uma substancialidade negro-africana. A gente está sempre sobrevivendo em meio às arapucas e às armadilhas do colonialismo.
Porque, apesar de sermos pretos, bonitos, de termos uma estética, a nossa subjetividade, a nossa interioridade é branca, é ocidental. Porque o que nos denota é a subjetividade, ou a subjetivação, que ela é fruto do apagão e do arrastão. É como o outro se instituiu, é como o outro, a violência concedeu uma humanidade, e a partir da sua própria negação da existência. E me parece que a gente, se não der conta disso, a gente vai continuar sendo uma humanidade como concessão e através de uma violência que a gente não esquece. Quando agora tem um livro que eu acho que os meninos, não sei como é que os meninos adquirem, fazem a biblioteca deles, a União, tá de livro, né? É um livro do Muniz Sodré, que eu acho que, para mim, o Muniz Sodré, a gente tem que convidar ele para vir aqui, viu? A gente tem que ver, ele é muito ocupado, mas tem que chamar ele aqui, porque é um grande pensador negro que está, esse homem, quando voltar à massa de origem, porque negro e preto não morre, volta para casa, volta para a massa de origem. Esse homem é o grande pensador negro brasileiro, é o grande. Tem outros, né, que se notabilizaram por especificidades como Milton Santos e outros tantos, mas esse homem, o Muniz Sodré, trabalha com o complexo, com o que a Ruana Albaide dos Santos, que ele está aprofundando isso, chama do nexo ontogenético. E o Muniz Sodré, nesse livro chamado Pensar na Agor, não sei quem está, os meninos que estão aí com a livraria ali, se tem esse livro aí, por favor. E a gente falou na UF a semana passada, né? Está comandando? Tem que buscar e botar ele aí. Então, foi lançado esse ano. E ele tem uma coisa que ele vai dizer que é fundamental. Está na fala da Catiúcia, quando ela vai falar dessa estrutura da filosofia africana, ele vai dizer. Ele fala o semiocídio ontológico perpetrado pelos evangelizadores foi o pressuposto do genocídio físico. E vocês podem ampliar. Mental, existencial, de todas as origens. Vou ler de novo. O semiocídio ontológico perpetrado pelos pelos evangelizadores, foi o pressuposto do genocídio físico. A gente sabe o que é semiologia, né? Semiologia, que a Europa traduziu e parece que foi uma das coisas que ela não pôde fazer uma tradução no sentido de subalternizar os povos invadidos, é a ciência dos sentidos, dos valores, dos elementos que organizam, semiologia. Né? A gente fala muito que tem o racismo semiológico, tem o racismo semântico e o racismo semiológico. Eles estão aí no cotidiano e muito complicado na nossa vida. Né?
Uma outra coisa que a gente queria um pouco tá dizendo, que para a gente começar a conversar, porque tem um vídeo ali que a gente vai ouvir um pouco do Moni Sodré. Porque, para além da gente estudar, ler os filósofos africanos, negros, etc. e tal, a gente tem também feito uma visita aos filósofos que estão aí nessa lógica da filosofia da libertação, dos filósofos decoloniais, etc. e tal. E tem algumas coisas do Henrique Dussel que eu gosto muito, sobretudo porque é um trabalho onde ele cita muitos filósofos africanos. E ele vai dizer... Alguém já viu aqui a palavra Mutum? Quem é africano aqui da África? Banta. Quem é aqui? Levante o braço, por favor. Tem algum africano da África Banta? O Banto? Alguém já viu, sabe o que significa a palavra Mutum? Mutum? Hein? Mutum? Mutum é uma palavra da língua Banto, do Kikongo, do Umbu, do Kikongo, vamos dizer. Mutum. Mutum é como a língua Banta chama ser humano. Mutum. E o Henrique Dussel vai dizer o seguinte. Primeiro, ele vai dizer, né? Uma coisa bem que está na fala da Catuxa. A filosofia é um dos símbolos, instituições que o Ocidente transportou para fora de si e se ofereceu como maneira de assimilar os outros. E aí a gente tem a Catuxa que está desconstruindo isso, né? E muita gente, o Renato Nogueira, etc. E tal. E aí ele vai dizer: tudo começa quando Mutum, o ser humano, experimenta o naufrágio de sua palavra afogada na insignificância, na possibilidade do não significativo. Isso acontece quando se fala e já não se faz compreender, como um animal que grunhe ou um bárbaro que balbucia. É assim que o Ocidente continua nos vendo. E ele vai dizer mais. O Mutum vive tomando consciência do que se tornou, do que a violência da história fez dele. Vive comprovando a inutilidade da apologética. Apologética, quando a gente fala, alguém diz, isso parece uma palavra cristã católica. O que é apologética? Apologética foi o que a Catuxa acabou de fazer, a capacidade de afirmar elementos pressupostos da sua existência. É isso que é apologética. E o Mutum, vive comprovando a inutilidade da apologética e, através dela, da universalidade abstrata. Está na fala também da Catuxa. O que é ser humano? A gente caiu na lógica da humanidade universal, mas a gente é abstrato, a gente é uma abstração dentro do contexto dela. Porque os pressupostos da existencialidade é negada.
E a gente vive tentando brincar, né, com todos os outros que nega a nossa existência. E aí, quando a gente tem dito, é preciso que a gente dê conta de uma bioancestralidade, que é uma outra questão. Não chega a convencer a ninguém pela discussão, nem mesmo se faz escutar seriamente. Porque o que lhe é negado, o que lhe é roubado, é a língua. É só um bárbaro. É essa coisa. A gente também tem que estar muito preocupado, porque tem autores que dizem, até quando a gente vai fazer o contraponto ao Ocidente, ele vai dizer que a gente é sempre competente, porque a linguagem, que ele acha detentor da linguagem da fala, das categorias de análise, né, dos quadros de referência. E, mais uma vez, para dizer, o que a Catiúcia fez aqui hoje foi apresentar outras categorias para a gente se analisar e outras referências. É isso que, mais uma vez, eu queria parabenizar os meninos por essa tarefa que é fundamental de reconstrução existencial. Aí agora eu vou pedir para passar o vídeo, a gente escutar um pouco o que o Muniz Sodré vai ali dizer sobre um livro que ele escreveu, não sei se alguém conhece, O Terreiro e a Cidade, e agora, né, esse livro, O Pensar na Goa, ali, ele vai um pouco falar ali, e a gente vai mostrar a fala do Muniz Sodré para fazer algumas considerações e dizer algumas coisas. Tem que apagar a luz um pouco ou não? Eu sou um brasileiro, digamos, plural, típico, porque pai de pai negro, a mãe era negra, possivelmente filho de escravos, meu pai um mulato escuro negro, pai de mãe índio, do Recôncavo da Bahia, região de Itapema, Santa Amaro ali, eram os tupinambás, abatirais, e também ciganos. E Itapema, Cupe, Salbara, né? Ali minha mãe nasceu. Então, e eu, menino aqui na Bahia, sempre, família sempre pobre, mas o meu pai apostava muito em educação, em cultura. Então eu comecei a me interessar por línguas, eu fui tradutor, eu falo várias línguas, falava melhor várias línguas, falo várias línguas. Tradutor, essas línguas, eu estudava na França. E eu sempre fui leitor, eu gostei. História em quadrinhos, sabe? Eu gostava muito de história em quadrinhos, romance policial, que eu sou louco até hoje. Aliás, estou assinando o contrato para o meu segundo livro policial, no Rio, Bagulho, que eu tenho um primeiro. E que eu faço ficção também, né? Tenho 6 livros de ficção publicados. E eu sempre fui um menino, assim, um pouco isolado, né? Assim, eu gostava de ler, magro, assim, muito fraco, mas sempre gostei de luta. Eu sempre tive um pé no povo. Eu frequentava muito candomblé de Olga do Alaqueto, ia aos candomblés mineiros, que eu trabalhei no turismo também, com Vasconcelos Maia ali no Belvedere da Sé. O Axé Alfonjá, até o Axé Alfonjá, em 77, quando o Mastella entrou, eu fui chamado pelo jogo para ser Obá. E eu fui feito Obá Xangô, que eu sou até hoje, tenho muito orgulho, esse é um título que me dá muito orgulho. E eu sou Aí comecei também a me interessar, já me interessava por a questão do negro, essa questão me interessa. Então, meus interesses são mass media, cultura nacional e cultura negra. E faço ficção também. Então, você vai, de repente você tem 73 anos, como eu tenho uns quase 40 livros publicados nesses assuntos, né? Ficção, cultura negra e mídia. Este livro, O Terreiro e a Cidade, que até foi traduzido na Itália,
É a única tradução que tem no exterior, é na Itália. Com o título de A Cidade e o Templo, La Città e il Tempio. O que é que fala esse livro? Esse livro tem um diferencial com relação à questão dos negros no Brasil, que é a categoria espaço. Porque, vejam só, o Ocidente, o progresso, a Europa, vive em cima do tempo. A modernidade é a modernidade do tempo, o tempo mais rápido, o tempo acelerado, que é o tempo do progresso. É o tempo da locomotiva, depois o tempo do carro, o tempo do avião. Quer dizer, o progresso do Ocidente e, claro, a civilização ocidental é uma civilização que tem como eixo o tempo. Tanto que a questão da internet, a questão da comunicação eletrônica é a questão do tempo. A internet, o que é que ela faz? Ela comprime o espaço pelo tempo. O espaço é comprimido, o que nós temos é muito tempo, é tempo direto, tempo instantâneo. Isso começa com o rádio, depois com a televisão, e a internet faz isso. Olha, então por que o espaço, na verdade, é tão pouco desconsiderado no Ocidente, é tão pouco pensado? Porque o espaço é uma categoria nazista. Foi uma categoria muito valorizada pelos pensadores nazistas. Hitler precisava de um espaço vital, eles começam a pensar na Europa, no fundo, como um espaço a ser absorvido pelos alemães. Quando termina a guerra, a esquerda acha que o espaço é uma categoria nazista e deixa de pensar o espaço. No entanto, o espaço é fundamental para culturas que não são hegemônicas em termos industriais. Pode ser as classes populares, para quem a casa própria importa, para quem a terra importa, isso é questão espacial. E também para os negros, principalmente os negros na Bahia, porque o pensamento, eu diria, de terreiro, eu vou me referir a ele como pensamento nagô, embora as pessoas falem os bantos, mas o pensamento nagô, para mim, tem uma constelação própria, valoriza, ao invés do sentido e do tempo, valoriza o espaço e a força. Não é a força física, é a potência, o axé, quer dizer, o poder de fazer, o poder de realizar. Onde tem poder de realização, isso é valorizado pela cultura nagô. Esse poder de realizar é o poder de construir uma casa, de fazer alguma coisa, de inventar alguma coisa, de trabalhar ou de fazer um filho. Fazer filhos também é importante. Então, a potência está aí. A potência está aí. Portanto, o fazer, a dinâmica do fazer, a dinâmica do acontecer, é o que eu estou chamando de potência. E o espaço. Por quê? Porque essa espacialidade é própria de uma cultura de diáspora, uma cultura que estava no exílio, que é a cultura escrava aqui no Brasil, que precisava se territorializar. Porque a cultura dos escravos, o que via com os escravos, era desterritorializada. Tanto que um dos grandes mal-estares ou doença do negro aqui no Brasil era a saudade doentia, era o banzo. Os negros morriam de banzo, morriam de saudade da terra de onde foram arrancados. E como é que eles, em geral, morriam? Eles comiam terra, né? Comiam terra até morrer. No banzo, você podia morrer simplesmente só de saudade, ele definhava, não queria comer nem nada, mas podia comer terra, que era uma das formas de suicídio frequentes aqui no Brasil. Quer dizer, como se, olha, na falta de terra, na terra original, eu como terra. Mas vejam só, mas o espaço fica como uma categoria fundamental porque para as lideranças negras, para as lideranças, porque os escravos que vieram aqui na Bahia, os últimos grandes levas de escravos eram de quê? Eram de sacerdotes, eram de guerreiros, eram filhos de reis e rainhas, não eram analfabetos, né? Era gente que tinha um know-how, inclusive industrial, na Nigéria. Então, essa gente precisava se territorializar aqui, a liderança, porque não havia mais possibilidade de tomar o território pela guerra, pela força das armas, pela revolta. Então, o terreiro de Candomblé não é uma instituição, uma coisa apenas religiosa. Eu diria que não é nem religiosa. Eu falo mais de religiosidade do que de religião. É uma forma de continuidade, uma forma de persistência de um modo de vida e de um modo de pensar, que é milenar na África, que é anterior ao cristianismo. Os cultos afros, os cultos africanos, eles precedem de 1000 anos Cristo e o cristianismo. É esse tipo de culto que se transplanta para cá, mas se transplanta de forma diferente da África. Porque na África você pega, digamos, cada cidade daquela Euroá tinha um orixá.
separado de outro. O que o terreiro faz é uma espécie de metáfora espacial, onde tudo isso está muito próximo, os orixás estão próximos, é como se reterritorializasse a África aqui. Você vai ao Axé Pofonjá, não sei se você já foi, que é o meu terreiro, eu sou Obá do Axé Pofonjá, aquilo é a África reterritorializada. Cada casinha daquela que você vê é como se fosse a representante de um estado, de uma cidade separada da África, com o seu orixá, a casa de orixá. O próprio configuração arquitetônica é a configuração do que os ingleses chamavam de compound, uma grande casa ritual, com as casas em torno, com as casinhas em torno. Ora, então, a África foi como que reterritorializada aqui. A África aqui é uma metáfora espacial no terreiro. Isso existiu onde? Esse panteão de deuses, de divindades, existiu na Grécia. O terreiro é a mesma coisa que a ágora grega, que o panteão grego. Então, esse livro, O Terreiro e a Cidade, é um livro sobre a espacialidade. É um livro que é uma outra lógica. É a lógica do lugar. O que é que essa lógica tem de diferente? Primeiro, a valorização da proximidade e do contato, da aproximação. Aproximação não quer dizer não brigar, não quer dizer não ter conflitos. A aproximação é a seguinte, é o reconhecimento da necessidade que você precisa do hálito do outro. O corpo, a corporeidade é fundamental. Então, essa lógica que está implicada aí no terreiro e a cidade, é também uma lógica do corpo. E isso mostra, dá a pista para um sistema de pensamento que não é só de cabeça, que não é só cerebral. Você pode pensar com a cabeça, mas pode pensar até, principalmente, fora da cabeça, a cabeça ajudando. Isso é um filósofo ocidental famoso, Wittgenstein, que mostra. Você pode pensar fora da cabeça, por exemplo, quando você põe cartas, você joga tarô, ou as runas, aquilo é um modo de perguntar e de pensar por meio de objetos. É isso. Tá? As táticas e as divinatórias de adivinhação também são táticas que se fazem junto com o objeto, mas por meio do corpo. O corpo é indispensável, enquanto que o pensamento ocidental é todo cabeça. Né? O corpo é um trapo. O corpo é uma coisa, porque esse pensamento ocidental veio junto com o cristianismo. E para o cristianismo, o corpo é um trapo. O corpo não vale nada. O corpo está aí para reproduzir, olha lá, reproduziu, e no fundo, na cabeça dos teólogos cristãos, disse, pare de fazer isso que você ia fazer se você não quer se reproduzir. Porque o corpo é para ser controlado pelo espírito. Né? Então, veja só, nós temos aqui, portanto, uma outra lógica, uma lógica que põe o corpo em primeiro plano, uma lógica da corporeidade, em que o pensamento atravessa o corpo. Portanto, é um tipo de pensamento, é um tipo de filosofia que eu chamo a toque de tambor. Né? A toque de tambor. Entra a questão da espacialização, a questão da música, que é vital, da música com uma tecnologia de agregação de gente, é fundamental. E tudo isso parte, principalmente aqui no Brasil, no Caribe, em Cuba, em outros lugares. Tem outras instituições, mas no Brasil isso tudo parte do terreiro. O terreiro, portanto, é, do ponto de vista espacial, um núcleo civilizatório aqui no Brasil. O que esse livro aí quer mostrar é que as categorias que fundam o terreiro, eu vou repetir, o espaço, dando para a lógica do lugar, uma lógica da territorialização. 2, o corpo, a corporeidade, uma valorização do corpo presente. 3, portanto, a valorização de uma educação iniciática. A educação precisa de professor, precisa de gente para se dar. Mesmo que os conteúdos passem bem por internet, por máquina, há determinados conteúdos que passam, mas a educação de gente, a formação de gente, precisa de gente. Da mesma forma, a iniciação precisa de axé, precisa de hálito, precisa de contato. Segundo, uma cultura de, apesar da pobreza e da preeminência que as mulheres tiveram, porque os homens separaram, os escravocratas separaram os homens das mulheres, e as mulheres é que aguentaram melhor o tranco,
nas cidades. É uma cultura de valorização do filho. É por isso que gente pobre se diz: a gente pode ter muito filho, não pode dar comida e tem filho. Porque filho é um valor. E isso é um valor da cultura negra. É uma cultura, é um tipo de cultura que não é baseada na acumulação de bens, mas na acumulação de gente. Né? Na acumulação de gente. Outro traço dessa lógica do lugar e desse tipo de cultura é a ausência de pecado. A cultura, o culto negro, ele é anamartésico. Amartés, em grego, quer dizer pecado. Amartés em grego. Anamartés é não pecado. Então, uma cultura anamartésica é aquela que, diferentemente do cristianismo, não se funda no pecado como um pressuposto. Você não nasce com a dívida simbólica que você tenha que resgatar. Pecado não existe. Aí você diz: então existe o que? O deboche? Não. De forma nenhuma. Existe uma coisa chamada obrigações. Mas você não. A ideia do pecado é a ideia de um buraco. Você já nasce com esse buraco. E esse buraco você passa a vida inteira tentando resgatar. E se você for bonzinho, se der, você vai ter um lugar no paraíso. Essa expectativa não existe por negros. Não existe a ideia de paraíso. Nenhum outro lugar melhor além. É uma cultura também do aqui e agora. O bom é aqui e agora. Em que é que se funda, portanto? E é isso que o livro mostra. Essa lógica territorial, as culturas, se funda não no amor. O cristianismo se funda no amor, está baseado no amor universal. No culto negro, não. O culto negro não é um culto do amor universal, é um culto da alegria. Mas a alegria não é uma coisa festiva apenas. Né? A alegria é uma lógica tão fundadora quanto é para o cristianismo o amor, a ideia do amor. Só que é outra ideia. A alegria é o seguinte, essa palavra, isso aí no livro está explicado, a alegria vem de ala a ser. Né? Ala é asa, acer chão. Você, de algum modo, você está alegre quando você perde o chão, as asas lhe levam e você se encontra como se você estivesse flutuando nas nuvens. E as nuvens em latim se diz hilaritas, daí vem hilaridade, vem o riso. A alegria é uma categoria metafísica para mostrar o seguinte, que é a afinação perfeita com o mundo. Como quando você afina um instrumento, um violão. Você afina as cordas em perfeita sintonia uma com as outras, né? Então você diz que as cordas estão afinadas, por quê? Porque elas estão em perfeita harmonia uma com as outras. Quando você está em perfeita harmonia com o mundo, isso dura pouco. Isso dura pouco. Isso não é, você não pode fazer uma indústria disso. Nessa perfeita harmonia você está alegre. Você voou com essas asas e aí você aprova o real, o mundo, tal e qual ele existe. Então, veja só, nesse livro, portanto, o centro desse livro é examinar o que é essa lógica do lugar, o que é espacialidade, diferentemente do predomínio, da hegemonia do tempo, da temporalidade. O que é corpo, o que é potência, o que é alegria, o que é dança. Né? É disso que fala esse livro. Então, gente, por exemplo, o Muniz Sodré, em que pese a gente dizer que ele é esse grande intelectual, esse grande pensador, ele tem os seus desafetos, né? Sobretudo porque ele é um homem, se a gente não prestar bem atenção, por exemplo, tem amigos que dizem: olha, o cara dialoga
cita muitos autores brancos, etc. E tal. Eu fico entendendo que a grande diferença do Muniz Sodré é que ele faz o que ele mesmo diz, ele faz uma dialogia. Dialogia é diferente de citar o outro por citar. Dialogia é uma discussão ao nível do outro. É a grande diferença de você citar o outro, etc. E se suportar no outro, teoricamente. Ele faz dialogia. Dialogia. Ele dialoga com os grandes autores, com todo mundo aí do Ocidente, né, com os filósofos, etc. e tal. Há algumas expressões que ele usa, a gente sabe, porque entender o outro, e me parece que ele também faz isso, e que a antropologia, essa antropologia racista, esse monte de X9 que as universidades públicas produz, que antropólogo desse aí é tudo X9. Tudo X9. Tem um cuidado para sair, para não entrar nesse meio ali. Então, ele, por exemplo, o Muniz Sodré faz uma coisa que eu gosto muito, que também a gente um tempo estudou ali, que é exegese e hermenêutica. O que é? Porque a forma da gente sair deste lugar não apologético, como o Dussel, citando autores, filósofos africanos, ele fala, né, da apologética, ela pressupõe a falta de exegese e de hermenêutica de todas essas traduções que o Ocidente fez de nós. Como é que é a mesma coisa você dizer, já li o livro, li o livro, e aí? Né? Esse ato maquinal de ler livro, etc. e tal. Me parece que ler é você tentar prescrutar o que não está escrito, que não está escrito do ponto de vista dessa linguagem que está aí. E para eu estou falando um pouco isso para um pouco não é a defesa do Muniz Sodré, mas dizer que ele tem uma linguagem que vai nessa perspectiva da dialogia, da ideologia, e que ele e aí tem uma coisa que os bantus, né, e os outros povos ficam muito preocupados. Ele fala muito dos nagôs, dos yorubás. E yorubás tem algo muito mais presente civilizatoriamente, porque foram o grupo os grupos de negros por últimos trazidos para o Brasil, sequestrados. E que, por incrível que pareça, teve um outro processo do colonialismo, que foi uma ação inglesa muito forte dos calvinistas. Então tem outra história aí. Quando um calvino antropólogo vem para o Brasil, ele fala de um pensamento sutil. Ele diz, não, o que eu estou vendo filosofia, não estou vendo coisas bárbaras. Alguém sabe de quem a gente pode estar aqui falando? De um antropólogo, hein? De um antropólogo que chegou aqui no Brasil, fez um bocado de coisa importante. Era um francês. Quem? Não, esse não. Não, pelo amor de Deus, nesse aí nem fala em nome dele. Tem outro que fazia o que o Muniz Sodré e alguns autores fazem. Ele fazia uma etnologia reflexiva.
A pessoa, vocês não aprovam, vamos fazer uma prova para o mestrado, doutorado, uma questão dessa? Né? Era um antropólogo que fazia etnologia reflexiva. Oh, Roger Bastide. Quem foi que disse? Ah, o Carlos. O Carlos que disse. Carlos. Roger Bastide. Roger Bastide. Hein? Tá. Entendeu? Então, o Roger Bastide é um cara que chega aqui no Brasil e ele vai dizer isso. Quando o cara que fundou o USP, né, essa coisa toda, vai dizer, olha, ali não tem coisa bárbara, ali tem um pensamento, tem uma filosofia que precisa ser decifrada. Né? E a antropologia brasileira, essa antropologia colonialista, neocolonial ou da colonialidade, ela está aí fazendo os seus estragos, as suas aberrações. Né? Então, e aí, o que é que eu queria um pouco enfatizar? Que como é que você resgata para além, porque há de grande diferença da filosofia africana, que ela é uma filosofia da praxis. Ela não só é uma filosofia, como diz o Ramose, a filosofia africana, ela é uma ontologia, ela é uma ética e ela é uma epistemologia. Elas são essas três coisas imbricadamente, inseparavelmente. Ela é o pensar e o fazer e o ser. Ela é essa potencialidade. Não é apenas isso que o Ocidente, né, cabeças privilegiadas, etc. E tal. É algo que permeia a vida, a existência, que sustenta a existência. Você pensa, você tem forma de relacionar com os outros, com o mundo, com o cosmos, e você pensa, reflete, produz, etc. Essa é a grande diferença da filosofia africana para a filosofia branca ocidental. E aí, quando a gente vai pensar essa substancialidade da filosofia africana, a gente vai perceber que ela tem manifestações superficiais em várias manifestações do povo negro no Brasil. Mas ela, onde ela está mais consubstanciada, em que pese não percebida, é dentro dos terreiros. É lá que está. Porque por todas as ressignificações que foi feita na diáspora e a partir, né, do tráfico transatlântico, nos porões dos navios, já se percebeu as invariáveis civilizatórias. Os pretos, Muniz Sodré diz uma coisa quase fundamental. Ele fala dos escravizados como os intelectuais orgânicos. Ele faz essa referência aos pretos que estavam trabalhando para construir esse país. Né? Porque, quando ele diz isso, quer dizer, não, ali tinha um povo que foi escravizado, mas era um povo que não sobreviveria mesmo em função do apagão e do arrastão, se ele não tivesse o mínimo de elementos que conformassem um pouco a sua existência, o número de suicídios era bem maior. Quando ele diz comer terra, há um ouvido ocidentalizado ou não hermenêutico ou exegético vai compreender que é apenas comer a terra. Se pode entender que a morte se dava através
de comer a terra como sinônimo da sua própria existência? Dá para compreender isso ou não? Né? Comer terra, a gente, ali ouvindo a fala, é uma coisa, é um banzo, apenas um banzo. Mas essa saudade é saudade da existência. Então você se mata, porque você não tem, ela lhe foi negado. Então comer terra tem esse sentido na fala do Muniz Sodré. É uma interpretação, né, com base na hermenêutica e na exegese e na hermenêutica. Como é que você vai? Porque você vê ali, comeu terra, morreu comendo terra, não sei o quê. Entendeu? Porque a existência do ponto de vista africano, ela é essa coisa percebida ontológica, ética e do ponto de vista epistemológico, como Ramose diz, né? Então, a filosofia Ubuntu vai dizer: você só pode dizer desse lugar civilizatório se você tiver uma engrenagem com o complexo da existência. Quando ele fala da alegria, né? Da alegria e da acumulação dos filhos, que é outra coisa que é bom você compreender, porque para o africano ter filhos tem um sinônimo civilizatório, não é apenas trepado, não sei o que, ter filho, fazer muitos filhos. Tem uma função civilizatória. O aqui e agora é a continuidade da existência. Não é a não compreensão da ancestralidade, do outro espaço que interage com a existência. Ouvir Muniz Sodré pressupõe ter esses anteparos para poder não jogar ele em qualquer lugar, né? Então, da alegria. O que é alegria? Diferente da visão judaico-cristã. A alegria, que se a gente for ver a mente do senso comum vai enxergar de forma reducionista, a alegria como plenitude da existência a demonstração da ligação com o todo. É dessa forma também que se explica o que a gente chama de manifestação, de dar santo, essas coisas malucas que a gente fazer santo, que a gente aprendeu e diz que faz, etc. Porque na visão de um mundo africano, na filosofia africana, ou você está ligado ao todo, ou você não é nem gente. E aí, ele está errando para fazer. Eu não estou dizendo isso, porque também o terreiro não cumpre o seu papel de lugar de reterritorializar. Porque o processo da escravidão, além de ser o apagão, de ser o arrastão, de ser a desontologização, ele foi um processo de desterritorialização e de desenraizamento. Esse processo que os meninos estão aqui fazendo, que a União de Africanos está fazendo aqui, é isso, é possibilitar esse processo de reterritorialização e de reontologização. Então, o que é... Porque temos que sair... Quantas pessoas tem de terreiro aqui que são iniciadas, são cosmologizadas? Quantas? Continue com a mão para cima. Continue. Então,
Ah, ali tem um, ali dois, que bom então. Então a gente está dizendo isso, quer dizer, que quanto descosmologizado tem. É preciso a gente fazer essa discussão. Agora, não estou dizendo que você vai correndo, vai cair na primeira arapuca que você encontrar pela sua frente, não. Não estou dizendo isso. Né? Porque quem não compreende, o Muniz Sodré diz que ele foi chamado pelo jogo para ser Obá de Xangô. Né? Que também precisa, algumas coisas a gente precisa dizer, e eu acho que é isso. Como é que a gente reinterpreta ou como que a gente replica a fala da Catiuxa, do Muniz Sodré, por exemplo, né? Quando ele fala, né, algumas coisas que parece que é do lugar comum, é um grande intelectual que está dizendo aquilo, que está fazendo aquilo. Então, o oráculo, como ele diz, o jogo, e aí a gente está aqui no Rio com muitos babalaôs, né, um bocado de gente babalaô, um bocado de gente existencializados que diz que é babalaô. E isso é a maior violência. Porque o que não compreende esse mecanismo como organizador civilizatório existencial, porque ele ou ela traduz é vítima, até não vamos botar a culpa pessoal como racionalidade, como uma concepção racional de ser, mas foi vítima, como elas são totalmente desorganizadas existencialmente e se pega a esses títulos que elas todas, estou dizendo que elas todas, vocês podem estar pensando em quem vocês quiserem, que eu também estou pensando nelas, que vocês conhecem. Elas não sabem o que é ser deste lugar. Nenhuma delas sabe. Porque o papel do que chama babalaô, que na fala de Muniz Sodré parece que é um pouco desmerecedor, o jogo me chamou, etc. e tal. Ele é um mecanismo filosófico existencial que desvela o que a gente chama, o que alguns autores chamam, e a gente gosta, do nexo ontogenético. Ou se descobre os elementos através do oráculo, né? E aí, o ter filho, ter descendência, é isso. A ética da filosofia africana é o pressuposto dessa observância cotidiana dessa relação cosmológica com o todo, da manutenção, da vivência com os outros. Ou seja, eu só penso, só me lembro dos outros. Não é uma filosofia cartesiana, né? Ela é antagônica à filosofia cartesiana. E isso é uma construção de subjetividade que tem alguns autores que dizem que a gente tem que extirpar de nós, como numa operação sangrenta, estou acabando, o colono que está dentro de cada um de nós. Né? Então é isso, gente. Se deixar a gente falar, como ela falou, disso, a filosofia, né, abre a boca da gente, Exu, né, o Bará, Nugbarijô, abre a boca da gente que a gente não quer parar. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Como é que a gente vai aqui interagir filosoficamente? Não só somos nós que estamos aqui, mas vocês também. Todos nós somos filósofos. Todos nós pensamos. Palma para nós.